Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Mas o tema da mensagem de hoje é filhos. Consagrar para enviar. Filhos, 2 pontos. Consagrar para enviar. E o nosso texto de introdução está em Salmos, capítulo 127. Por favor, abram comigo. Salmos, capítulo 127, a partir do verso 2. Muito conhecido o texto. Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé? A partir do verso 3. Vocês estão me confundindo, gente. Diz assim: herança do Senhor são os... Herança do Senhor são os... O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Posso ouvir um amém? Amém. Podem se assentar. Irmãos, ter filho é um acaso biológico ou um acaso da natureza? Irmãos, ter filho é um acaso da natureza? De acordo com esse versículo, não. A Bíblia fala que quem é a herança do Senhor? Quem dá filhos ao homem? Quem dá? É a biologia, é a genética, é o acaso. Quem dá filhos ao homem? Deus. E ele continua falando que, além de um presente ou uma herança dada por Deus, esses filhos também são um galardão. Aqui na parte que diz respeito a Deus. Deus dá, e Deus dá como galardão, recompensa, presente. Salomão está dizendo que, além de Deus conceder os filhos aos pais, como obra exclusiva dele, Deus também os concede como recompensa, como presente, como dádiva. Mas aí no verso 4 e 5, Deus vai trazer para a responsabilidade humana. Aí ele sai no verso 3, daquilo que Deus faz, ou daquilo que é a pretensão de Deus, e ele vai para o verso 4 e 5 para falar da responsabilidade dos pais. E aí ele diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que o quê? Enche deles a sua aljava. Feliz o homem que... Quem é que enche? Aqui nós precisamos entender muito claramente o que é a sequência do versículo 3. Primeiro, Deus fala, no verso 3, Deus diz: quem dá os filhos sou eu, e esses filhos é para ser alegria na sua vida, proteção, galardão, recompensa, presente.
Mas quem é o responsável por tornar esses filhos vasos de honra é quem? Os pais. Feliz o homem que enche a sua aljava. Quer dizer, gente, que tem filhos que são dados ao homem, e esses filhos não servem para a proteção, para a ajuda e para a honra dos pais. Tem filhos que não podem ser chamados de flechas, porque eles são mais para desproteção, desonra, do que para proteção e honra. Só pode ser chamado de flecha aquele filho que está no propósito de dar proteção aos seus pais. Esse é a flecha. A aljava só tem os filhos que podem ser usados em favor dos pais. E essa é a responsabilidade do homem. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O homem que enche. Então tem alguma flecha de vez em quando que vai ficar de fora? Ou que sequer não vai nem se tornar flecha? Significa que dentro desse aspecto relacional, com a herança, com a dádiva, com o galardão, muito diz respeito à sua condição de seguir adiante com o plano original. Filhos que são presentes, são galardão, e que permanecem sendo presentes. No plano original de Deus, ele não fala, alguns filhos serão herança. Ele não fala que alguns filhos serão galardão. Herança do Senhor são os filhos. No projeto inicial de Deus é que todos os filhos estejam dentro da aljava. Todos sejam flecha. Esse é o plano original. Não está no propósito de Deus filhos que não sejam flechas. A verdade é que Deus se compromete com essa importância tarefa de sucesso na segunda etapa, dando aos pais condições de tornar os presentes em flechas. E esse tem sido o desafio de todos os pais. Serem capazes de gerir, não gerar. Porque gerar é atributo concernente a Deus. Mas serem capazes de gerir os filhos, de forma que eles virem flechas nas mãos do guerreiro. Vocês conseguem entender o que eu digo até aqui? Eu gosto de pensar na proporção de sucesso para os filhos, numa condição de 100%. Desses 100%, eu vou considerar que 60% diz respeito a Deus, porque Ele mantém a soberania. E 40% diz respeito ao homem. Se Deus agir sozinho, já vai ser suficiente e eles serão flechas. Se o homem agir sozinho, sem Deus, os filhos jamais alcançarão a condição de flechas. Porque 40% não resolve nada. Sem Deus, não há flecha. Com Deus, pode haver flecha. Mas você sabe qual que é o problema? Que muitas vezes a nossa responsabilidade compromete a ação de Deus. Significa que naqueles 40% que é de sua responsabilidade, as suas ações como pai, como mãe, compromete os 60% de Deus. Porque Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. E muitas vezes as nossas ações vão interferir diretamente na ação de Deus de promover os filhos às flechas. Versículo bíblico: visitarei a iniquidade dos pais nos... De quem é a iniquidade? E Ele visita a iniquidade dos
em quem? Até a terceira ou quarta geração. Significa o quê? Que os pais erram. E aquele erro na criação do filho compromete o favor de Deus com relação a eles. Então, muito da transformação de filhos em flechas dizem respeito à sua responsabilidade como pai. Eu posso ouvir um amém? Em muitas vezes, a nossa participação, os nossos 40%, é tão ruim que limita o favor de Deus, que vai precisar aplicar justiça em detrimento da misericórdia. Os 40% são desastrosos e prejudicam a ação de Deus na parte que lhe cabe. Ai, ai, ai. Independente da proporção, precisamos entender que a herança dada por Deus ao homem não diz respeito a algo destrutivo ou de desonra. Irmãos, Deus te deu filhos para que eles sejam vasos de honra para o Senhor. Vou falar de novo. Deus te deu filhos para que eles sejam vasos de honra para a casa do Senhor. Por isso, Deus afirma que é uma recompensa, é um galardão, é uma herança. E é a participação menor dos pais, que em muitos casos, põe tudo a perder. Entretanto, a misericórdia de Deus atinge níveis matemáticos que nós não compreendemos. A matemática de Deus, ela é estranha. Mesmo quando nós nos esforçamos para estragar tudo, Deus assume toda a responsabilidade e devolve ao pai o projeto da herança, do presente e do galardão. Deus assume a autoridade e diz: eu é que vou fazer na vida desse filho. Os 60% são mais que suficientes para Deus mudar toda uma história de desonra e vergonha. Deus pegar aquele pedaço de madeira torto, porque nós erramos na hora de moldá-lo. Deus pega aquele pedaço de madeira torto e transforma numa flecha pronta para ser orgulho para o seu pai, o protetor da casa. Deus faz isso por conta própria. Tudo vai depender da sua capacidade, primeiro, de reconhecer que você fez errado. Segundo, de se arrepender por ter feito errado. Terceiro, de consertar com o seu filho por ter feito errado. E quarto, de recomeçar. De fazer certo. Tudo diz respeito a zerar a conta e fazer certo. Mas pastor, qual que é o jeito certo? Qual é o jeito certo? Vamos abrir o nosso texto base em 1 Samuel capítulo 2. Nós vamos ficar no começo ao fim, para que nós entendamos algumas coisas no que diz respeito à criação de filhos. 1 Samuel capítulo 2, verso 22. Vamos ficar em 1 Samuel 2 de agora em diante. 1 Samuel capítulo 2, verso 22. Abra a sua Bíblia, vai estar na TV, mas eu preciso que você abra a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 2, verso 22 diz assim: o profeta Eli já era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Aqui está falando do profeta Eli e dos seus filhos. Nesse primeiro versículo 22, o que a gente já sabe que eles fazem?
A apresentação, por favor, conheçam os filhos do profeta Eli. Como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E o profeta Eli disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. O pai falando com os 2 filhos. Não, meus filhos. Não, meus filhos. Porque não é boa fama esta que ouço. Eu posso mudar aqui, gente? Posso mudar aqui, vocês me permitem? Não, meus filhos. Vocês não são flechas. Não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Irmãos, nós precisamos entender. O sumo sacerdote naquele tempo, ele foi designado por Deus para uma família específica. Vestibular para entrar no céu. O sacerdócio estava exclusivo à família de quem? Arão. Arão. Somente os descendentes de Arão assumiriam o sacerdócio. Vinha a linhagem, a tribo de Levi. E aí chegou na hora do profeta Eli, que era da linhagem de Arão, o sumo sacerdote. E Eli foi um bom sacerdote, um bom profeta. Entretanto, ele não foi um bom pai. Mas aqui tem um problema. Porque a linhagem sacerdotal, ela seguia a genética. Quem seriam os próximos sacerdotes? Os filhos dele. E os filhos dele estavam sendo treinados para serem sacerdotes. Só que aí os filhos dele, que foram dados a Eli como herança, que foram dados a Eli como galardão, que eram para ser flechas na mão do profeta Eli, os filhos dele começaram a fazer tudo errado. Eles usavam dessa autoridade sacerdotal para judiar do povo. O povo chegava com as ofertas para o sacrifício, geralmente eram animais, esses animais eram mortos. Esses animais eram mortos, e a carne era sacrificada ao Senhor, e depois ficava uma parte com o sacerdote. Você sabe o que os filhos dele faziam? Primeiro nível, estava cozinhando a carne do sacrifício, eles iam lá com um garfão gigante, e enfiava dentro do sacrifício, e o que saísse pregado no garfo era de quem? Era de quem? Espertão, né? Ou seja, o sacrifício não estava consumado, a carne ainda estava sendo preparada e eles já separavam a parte deles. A Bíblia determinava, a lei mosaica determinava que a gordura deveria ser queimada em sacrifício ao Senhor. Segundo nível, você sabe o que eles começaram a fazer? Antes de começar a queimar a carne, eles iam lá e falavam o quê? Eles chegavam, via aquela picanha de cordeiro, com 2 dedinhos de gordura. O que eles falavam? Separa essa carne para mim. Antes, isso era permitido? E o povo poderia dizer não. Quem estava falando ali? O filho do sacerdote, que estava sendo preparado para ser sacerdote. Terceiro nível da decadência. Na tenda da congregação, que depois com Salomão viraria templo, mas enquanto estava em tenda, ou o que a gente conhece como tabernáculo, haviam mulheres que serviam à porta. Essas mulheres iam lá fazer o quê, gente?
cuidar da entrada, ornamentar, limpar, cuidar, deixar pronto. Você sabe o que é que os bonitão fazia? Você sabe o que é que os garanhão fazia? Nesse trecho, especificamente, Levi está repreendendo os seus filhos, porque eles começaram a se deitar com as mulheres que estavam indo cuidar do tabernáculo. Terceiro nível de degradação. E nesse nível, a ira de Deus se levanta. E aqui é onde eu falo, meus irmãos, que a nossa performance, ela compromete a ação de Deus. Deus não deu filhos ao profeta Eli para que eles fossem vergonha para o pai, não fossem vergonha para a congregação, não fossem vergonha para Israel. Deus não deu filhos ao profeta Eli para isso. Mas esses meninos foram ensinados, levados, moldados para se tornarem vaso de desonra na casa do seu pai. E aquele projeto inicial de galardão, de herança, de presente, de recompensa. Agora Deus está falando, eu preciso matá-los. Gente, é uma mudança de conduta. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Eu preciso matar os filhos do profeta, a geração de Arão. O que é que tem no meio do caminho? O que é que tem entre essas duas condições? O que é que tem entre essas duas condições? Os pais. Os pais. Eli cumpriu o seu papel como sacerdote. Entretanto, ele foi um péssimo pai. E como seu propósito fazia parte de sua herança geracional, toda a história do profeta Eli foi manchada pela terrível capacidade dos seus filhos de aprontar. Irmão, ele era um sacerdote que ia bem. Quando seus filhos cresceram e assumiram a autoridade, a história de Eli foi perturbada. Ele morreu em desonra, em vergonha, não porque ele fez algo errado, mas porque os seus filhos comprometeram a sua história. Rofini e Finéias, o nome das peças raras, eram homens maus. E dentro dessas mazelas, Deus manda uma palavra ao profeta Eli. 1 Samuel capítulo 3, verso 11. Vocês devem estar com ele aberto aí, ou então está na tela. Diz assim: e o Senhor, quem disse a Samuel? E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu, o Senhor, já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre. Por quê, gente? Pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus, quem? Trouxeram maldição sobre si. E... gente, herança, presente, galardão, precisam ser eliminados. O que está entre esses dois caminhos? E aqui Deus está deixando bem claro. Os seus filhos serão eliminados, porque você não os repreendeu. Verso 14. Portanto, jurei à casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada. Não adianta fazer sacrifício e derramamento de sangue. Nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Assim diz o Senhor. E aqui está estabelecida a justiça de Deus sobre a casa do profeta
Eli. O termo repreender deste texto tem sentido amplo. No primeiro versículo que nós lemos o título é a repreensão de Eli aos seus filhos. Então Eli não repreendia os seus filhos. Nós começamos lendo que ele estava repreendendo. Mas só que a repreensão, ela tem sentido amplo. Na realidade, Deus não queria que ele apenas falasse com os filhos. O que Deus esperava do profeta Eli? Deus não queria conselho. Gente, abrindo um parênteses na minha palavra aqui. Tem momento que na nossa relação com os nossos filhos, apenas dizer não faça, não é suficiente. A disciplina, ela tem uma amplitude maior. Você sabe o que Deus esperava do profeta com relação aos filhos? Os filhos deveriam ter sido retirados do sacerdócio. Era isso que Deus queria. O profeta Eli, na primeira vez que os filhos vêm lá com um garfão, ou mandam um servo com um garfão, enfiou o garfo dentro da panela e trouxe a carne e comeu. Na primeira vez, vocês desonraram a oferta do Senhor, o sacrifício do Senhor. Vocês não são dignos de gerenciar os sacrifícios. Vocês não serão mais sacerdotes. Era isso que Deus esperava. Agora você sabe o que Eli fazia? Ô Fini, meu filho. Ô Fini, meu bonitinho. Esse negócio que você está fazendo está errado. Para de fazer isso, ô Fini. Finéias, meu lindinho do papai. Não pode ficar deitando com as mulheres do tabernáculo. Menino. Você não pode ficar tirando a gordura, menino. A repreensão, a disciplina, ela possui amplitude maior. Tem momentos em que dar um conselho é suficiente. Tem momentos que eu chegar para o Wesley Filho e falar assim: Wesley Filho, você não vai mais jogar um jogo aí, Roblox. Vai ter momentos que eu chegar no Wesley Filho e falar assim: Wesley Filho, você tem sido um menino desobediente, você não vai mais. Hã? Porque o Roblox você gosta mais? É porque é de nenenzinho. É porque é de nenenzinho. Fortnite. Wesley Filho, você não está sendo um bom menino, eu vou tirar o Fortnite de você. Vai ter momento que apenas falar não vai ser suficiente. Vai ter momento que eu vou ter que chegar no Wesley Filho e falar assim: filho, você está sendo um menino mau, a partir de hoje você não joga mais Fortnite. Disciplina. Mas pastor, chega de madrugada, ele liga o computador na hora que você está dormindo. Vai ter um momento que eu vou ter que ampliar a disciplina. Eu vou chegar no Wesley Filho e falar assim: Wesley Filho, a partir de hoje você não pode mais ligar o computador. Mas aí eu saio de casa e ele liga o computador. E aí a disciplina tem amplitude grande. Vai ter dia que eu vou ter que pegar um porrete e dar no computador. Nunca mais ele vai ligar o computador. Amplitude do processo de disciplina. Deus não queria mais que Eli ficasse só falando, porque não adiantava, ele já havia falado várias vezes. Chega momentos em que a gente tem que ampliar o processo de disciplina. O sacerdócio para Ofni e Finéias era um privilégio. Vocês não estão correspondendo ao privilégio, vocês vão perder o privilégio. Era isso que Deus esperava do pai. Mas Eli cruzou os bracinhos e só ficava falando. Até que a justiça do pai não foi implementada e aí veio a justiça de Deus. A justiça de Deus foi implacável com os filhos de Eli. Você sabe como é que eles morreram? Você vê, gente, como é que herança se transforma em tragédia. A Bíblia fala que Ofni e Finéias estavam servindo a Deus na arca do Senhor, com a arca do Senhor em um determinado local. E eles foram atacados pelos inimigos. E a arca de Deus foi tomada. E os inimigos mataram Ofni e Finéias. Morreram os dois no mesmo dia.
Alguém foi falar para o profeta Eli. Aí chegaram no profeta Eli e disseram: profeta Eli, os seus 2 filhos morreram e a arca foi perdida. Ele ficou tão assustado que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Ele caiu da cadeira, o seu pescoço quebrou e ele morreu. Morreram os 2 filhos e morreu o pai no mesmo dia. Agora, por favor, meus irmãos, me esclareçam. Esse era o projeto inicial de Deus quando Deus deu Ofni e Finéias ao profeta Eli? Nunca foi. Nunca foi. Mas terminou em tragédia. Aqueles que eram para ser flechas na aljava viraram vasos de desonra para o profeta, porque ele interagiu errado com seus filhos. Mas e acontece um negócio interessante nessa história toda. Está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 23. Vocês estão com 1 Samuel aberto aí? Acontece isso aqui, gente. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, respondeu para Ana. Vocês lembram de Ana, gente? Vocês lembram de Ana? O marido dela disse assim para ela: fique aqui até desmamar Samuel. Ele iria subir até o profeta Eli. E o marido disse a Ana: que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de ter desmamado Samuel, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino para Eli. Rapaz, isso daqui mexe demais comigo. Você sabe por quê? A Bíblia fala que Ana vai levar Samuel para ser entregue ao profeta Eli quando ele desmamou. Significa, naquela época, geralmente, amamentava-se uma criança de 2 a 3 anos. Então Samuel tinha entre 2 e 3 anos. E Ana chega na casa do profeta para entregar aquela criança que está aprendendo a falar ainda. E ela entrega a criança para quem? Para quem, gente? Gente, por favor, pensem comigo. Tem alguma chance desse negócio dar certo? Qual era o currículo de Eli na sua capacidade de criar filhos e formar servos de Deus? Pela história, nós não estamos falando o que os outros falam, não. Na prática, do que a gente conhece do profeta Eli, ele tinha condições de criar o profeta Samuel e transformá-lo num grande homem de Deus? Tinha, gente. Por que vocês estão falando isso? Porque na prática a gente vê que ele não tem condições de formar servos de Deus, porque os filhos dele viraram tragédia, porque ele não fez o que o Senhor esperava dele. E agora meu coração aperta, porque chega uma mãe, com um nenenzinho de colo pequeno, e chega no profeta e fala assim: toma, que o filho é teu. E entrega para o profeta. Samuel aprenderia sobre moral com quem? Aprenderia sobre ética com quem? Samuel aprendeu a ouvir a Deus com quem? Naquela noite, quando Deus chama Samuel, Samuel, lembram da musiquinha? Samuel, Samuel. O Samuel não entende o que está acontecendo. Aí ele levanta da caminha dele, ele vai perguntar a quem? Quem é responsável por repassar educação, disciplina, formar moral, ética, ensinar o menino a falar com Deus, ensinar o menino a ouvir a Deus? Esse papel é transferido para... Não vai dar certo. Tem chance desse negócio dar certo? Tem chance desse negócio dar certo? Porque a história mostra que Eli tem plenas condições
de estragar o propósito de Deus na vida de Samuel. Já está mais do que provado. Só que aí, o inesperado, ou o improvável acontece. 1 Samuel capítulo 3, verso 19. Diz assim. 1 Samuel 3, 19. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O povo viu e identificou Samuel como profeta. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a quem? O Senhor se manifestava a quem? Por meio da palavra do Senhor. Gente, mas agora bananou tudo. Porque ele é péssimo em formação de profeta. Mas aqui está falando que Samuel foi criado por ele. E agora Samuel está sendo reconhecido como profeta. E todo o povo vê em Samuel um profeta. Por que que nós temos a mesma criação de 3 pessoas diferentes? 2 delas viram tragédia e uma delas dá certo. E muito certo. Samuel é reconhecido na história bíblica como um profeta de primeiro escalão. Samuel vai fazer a transição entre os juízes e os reis. Por que que dá certo? Se a criação era a mesma, se ele estragou os filhos dele, por que que não aconteceu a mesma coisa com o profeta Samuel? Vocês conseguem ter essa mesma dúvida que eu, gente? Porque pode estar aqui a resposta com relação às proporções. Porque mesmo diante de educações completamente comprometidas, os 40% não atendidos, Deus pode pegar alguém em que a sua criação foi completamente comprometida e transformá-lo ou trazê-lo para o plano original. Herança, galardão, e aqui, herança e galardão. Nós sabemos que Eli não tinha condições disso, porque Eli transformou o plano original em tragédia. Então o que aconteceu com Samuel? Por que Samuel, tendo a mesma criação, alguém quer tentar me responder? Opa. A mãe era o quê? Pastor Eli, o senhor leu minha palavra antes de eu... Eu chamo de o fator Ana. Você sabe o que Rofini e Finéias tinham de diferente de Samuel? A mãe. A mãe. Rofini e Finéias não tiveram o privilégio de estar sob a tutela espiritual de uma mãe que temia ao Senhor. Verdadeiramente. E mesmo não participando da criação de Samuel, Ana conseguiu projetar Samuel para a eternidade. Eu chamo de o fator Ana. E esse fator Ana está construído sobre 2 vertentes, muito bem claras. A primeira, a consagração. E a segunda, a preservação da consagração. Vamos entender isso melhor. Primeira Samuel, capítulo 1, verso 26. Primeira base. A consagração. Verso 26, 1 Samuel, capítulo 1, diz assim. E Ana disse: Ah, meu Senhor, falando com Eli,
Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. E aqui no verso 28, o fator Ana entra com poder e autoridade. Ela diz assim: por isso também entrego Samuel ao Senhor, por todos os dias que ele viver, ele será dedicado ao Senhor. Consagração. Todas as vezes que eu li esse texto essa semana, o Espírito Santo me apertava assim. Eu já li esse texto dezenas de vezes, mas essa semana alguma coisa diferente. O Espírito Santo me apertava e eu dizia: Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar aqui? E o Senhor me respondeu: Wesley, nessas palavras de Ana, a liberação de poder. Não é só uma entrega da boca para fora. Ana está liberando poder sobre a vida do filho. Ana não apenas realizou uma entrega comum. Irmãos, Ofni e Finéias, 8 dias depois que eles nascem, você sabe o que aconteceu com eles? Eles foram circuncidados. Você sabe o que é o processo de circuncisão para o judeu? É a consagração daquele filho a Deus. Eles foram consagrados a Deus com 8 dias de nascido. Mas só que participando de um evento como um ritual, como algo rotineiro, como algo que não tinha a devida importância, Ana, nesse momento, ela está trazendo de dentro da sua alma uma entrega verdadeira. Ela não está só entregando o filho para o profeta, ela está entregando o filho para Deus. Isso se chama consagração. Meus irmãos, há liberação de poder no processo de consagração. Ela se separaria de ele depois dessas palavras. Ela foi embora e o menino ficou com Eli. Mas além do menino, ficou a consagração da mãe com ele. E ele estava separado, protegido e guardado pelo Senhor. Eli podia fazer o estrago que quisesse. Os 60% de Deus permaneceria ativo, porque ele pertencia ao Senhor. Liberação de poder. A partir daquele dia, o menino não era mais o filho de Ana. O menino era o filho entregue ao Senhor. Ela o entregou ao Senhor, não ao profeta. Meus irmãos, quantas vezes nós dedicamos nossos filhos a Deus? Quantas vezes nós oramos falando que o nosso filho pertence ao Senhor, que nós o consagramos ao Senhor? Meus irmãos, quantas vezes nós executamos isso, dizemos essas palavras apenas como um ritual comum que todos fazem, sem entender verdadeiramente o que isso significa? Quantas vezes nós fazemos isso porque é da boca para fora, porque outras pessoas fazem? Quantas vezes nós vemos aqui ao altar pessoas trazerem os seus filhos para dedicarem ao Senhor, mas sem entender a profundidade daquilo que estão fazendo? Meus irmãos, Deus está nos chamando como pais para que nós façamos uma consagração e uma entrega verdadeira dos nossos filhos a Ele, independente da idade. Quero te convidar a realizar uma entrega genuína de seus filhos ao Senhor. Quem está comigo nesse propósito? Dedicá-los a Deus verdadeiramente.
não mais desejar que estes cumpram os seus sonhos e desejos seculares. Deixa eu ver se você entregou seu filho mesmo ao Senhor. Quando você pensa no futuro do seu filho, o que é que você sonha para ele? Quando você pensa no que seu filho vai se tornar quando se tornar adulto, ou quando for mais velho, ou daqui a 10 anos, qual que é o desejo do seu coração com relação àquele filho? Porque isso vai identificar se você realmente entregou seu filho ao Senhor. Pastor, eu vejo um médico. Pastor, eu vejo um advogado. Pastor, o meu sonho para o meu filho é que ele seja dentista. Pastor, o sonho para o meu filho é que ele seja, me ajudem aí, gente, jogador de futebol. O que mais? Juiz de direito, empresário de sucesso. Você sabe o que isso quer dizer, irmãos? Se esse é o desejo único do seu coração, significa que você nunca consagrou seu filho ao Senhor. Você só cumpriu um ritual. Algumas vezes você pensou no seu filho estar no norte da África, numa aldeia estranha, no sol escaldante de 50 graus, pregando a palavra sem ter nem o que comer. Quem deseja isso para o filho? Se levantar a mão, vou internar. Pregando, convertendo. Quem aqui consegue almejar o futuro do seu filho e não enxergar na frente a posição, o status social, a condição social? Projetar para o filho o serviço ao Senhor, independente do que ele fizer profissionalmente. O que eu vejo para o meu filho é que ele servirá ao Senhor todos os dias da sua vida. Primeiro, se essa é a imagem que vem à sua mente, ao seu coração, você realmente consagrou seu filho ao Senhor. Agora, para cumprir o propósito, ele pode ser médico, ele pode ser advogado, ele pode ser juiz de direito, ele pode ser dentista, ele pode ser jogador de futebol, pode ser flamenguista, desocupado. Ele pode ser qualquer outra coisa, desde que o propósito principal seja cumprido. O meu filho está entregue para servir todos os dias da sua vida à casa do Senhor. Consagração. Eu prefiro 1000 vezes um filho assalariado, ganhando salário mínimo e tendo dificuldade para ter como pagar as contas, mas cumprindo o propósito para a eternidade diante do meu Senhor, do que um filho rico, bem formado, que não atende ao propósito do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos renovar a consagração dos nossos filhos ao Senhor, porque eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor por todos os dias das nossas vidas. Consagração, um ato verdadeiro, genuíno. Não quer dizer que Ofni e Finéias não tenham sido consagrados, eles foram sim, mas como um ritual sem valor. Ana verdadeiramente consagrou seu filho ao Senhor. Esse processo verdadeiro de consagração vai muito passar por aquilo que cada um idealizou para os seus filhos. Irmãos, os sonhos para os nossos filhos, eles geralmente são rasos e medíocres. Deus projeta a eternidade e nós projetamos mediocridade desse tempo. Deus olha para a herança que Ele te deu, para o galardão que Ele te deu, e Ele enxerga a eternidade, enxerga poder,
E nós enxergamos a mediocridade desse tempo. Deus quer que os nossos filhos sejam flechas, e a gente insiste em querer que eles sejam palito de dente. Deus quer filhos que lutem em prol do reino, em prol daquele que os chamou, e nós queremos filhos que ganhem dinheiro. Irmãos, Deus chamou os nossos filhos para a eternidade, vamos abandonar a mediocridade. E só assim nós conseguiremos consagrar verdadeiramente os nossos filhos ao Senhor. Consagrar verdadeiramente vai passar pela sua ousadia em mudar suas projeções sobre o futuro dos seus filhos. Isso é tão difícil. Por isso que a consagração, como ato ritualístico, ele não tem nenhum valor. A verdadeira consagração é aquela que vem de dentro. Por isso eu pergunto hoje, independente da idade dos seus filhos, você está pronto para consagrar os seus filhos ao Senhor? Verdadeiramente. Talvez eles sequer tenham nascido, porque Samuel nem nasceu e Ana já havia consagrado Samuel ao Senhor. Às vezes eles não, aliás, nascido não. Samuel não havia nem sido gerado e Ana já dizia que Samuel pertencia ao Senhor. Talvez antes mesmo de nascer, ou agora com 60 anos de idade, você está pronto para renovar a consagração ao Senhor. Dentro dessa profundidade do fator Ana. Vocês estão prontos, meus irmãos? A segunda base com relação a Ana, ao fator Ana, diz respeito à preservação da consagração. Não foi um ato único e isolado. 1 Samuel capítulo 2, verso 18, está na televisão, na sua Bíblia também. 1 Samuel 2, 18 diz assim: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. Gente, por que ela já não fazia uma grande que durasse muito tempo, né? Mas ela fazia uma túnica pequena. E de ano em ano, ela levava essa túnica para ele, quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Ana via Samuel apenas uma vez por ano. E ela fazia questão de levar essa túnica, essa pequena túnica, ao pequeno Samuel. Ana não apenas entregou Samuel a Deus e o abandonou sob a responsabilidade de Deus, agora é teu, o filho é teu, tu cria, eu vou virar as costas e agora é o Senhor que faz. Ela preservava a consagração com atos de fé. Você sabe para que servia a túnica sacerdotal? Ou a túnica para um que vestia a estola sacerdotal? Você sabe o que significava? A túnica era utilizada pelo sumo sacerdote durante os atos e rituais de consagração ao Senhor. Irmãos, Samuel era da tribo de Benjamim. Não era descendente de Arão. Samuel poderia se tornar sumo sacerdote? Por que a mãe dele fazia uma túnica? Por que ela fazia uma túnica pequena? A Bíblia usa muito bem a expressão pequena. Por que ela já não fazia? Você sabe quando você vai comprar roupa para menino? Como é que você compra geralmente, gente? O menino tem 8 anos. Você vai lá comprar a roupa que ele vai usar com 8 anos? O que você faz? Você compra geralmente, vai comprar um sapato, você compra 2 números a mais, né? Para ele usar. Tipo assim, o menino está maior de idade, ele está usando tênis, a visão da mãe é essa, né? Por que ela fazia a túnica só para aquele ano? Porque o menino ia crescer. A túnica era aquela roupa, vestimenta que cobria a estola. Por que ela não fazia uma grande, uma maior, para que durasse uns 2, 3 anos, 4 anos? Por que ela não fazia algo que fosse definitivo?
uma entrega, não, você é o sacerdote, vou te entregar esse presente, e agora você vai viver com... Não, irmãos, ela renovava aquela visão diante de Samuel todos os anos. Ela chegava com a estola sacerdotal, filho, eu trouxe para você uma estola sacerdotal, uma túnica sacerdotal de linho nova. Você sabe por quê, filho? Porque você vai servir a casa dos... Gente, ela podia levar umas cabrinhas de madeira para o menino, né? Ela podia levar uns brinquedinhos, um estilingue. Podia levar um celular novo. Filho, eu vou te entregar uma túnica nova. E esse presente mostrava a Samuel quem a mãe enxergava que ele era. Renovando a consagração. Filho, você pertence ao Senhor. Está aqui um presente para te lembrar. Gente, uma túnica, geralmente de linho, ela era caríssima. Para se fazer uma túnica de linho puro, porque o judeu não permitia que ela tivesse outro tecido, tinha que ser linho puríssimo. Demorava-se cerca de 6 meses para se fazer uma túnica. E gastava-se muito. Ela andava cerca de 40 quilômetros todos os anos. Gastava dinheiro, gastava o tempo. Só para lembrar ao menino, filho, eu te consagrei quando você nasceu. Eu te consagrei quando eu te entreguei ao Senhor. E todo ano eu vou aqui para te lembrar. Você pertence ao Senhor. Amém. Preservação da consagração. Temos até boa vontade em consagrar nossos filhos ao Senhor. Mas assim como aconteceu com Rofini e Finéias, provavelmente, somos muito tendenciosos a atos únicos, isolados. Uma vez terminados o ato, a vontade do coração simplesmente desaparece. Precisamos compreender a profundidade da preservação da consagração. É preciso que os pais confirmem continuamente, em atos proféticos e espirituais, que os seus filhos pertencem ao Senhor. Vocês permitem que eu leia isso aqui de novo? É preciso que os pais confirmem continuamente, em atos espirituais, que seus filhos pertencem ao Senhor. E agora vem a manutenção da consagração. Irmãos, para que os seus filhos entendam e percebam a identidade do que é ser um consagrado ao Senhor, você vai ter que andar quilômetros para mostrar isso para ele. Quem aqui tem filho que está na célula? A célula é na sua casa. Você sabe que dia que é a célula? Sábado, na hora do jogo Vasco-Flamengo. Hã? 2-1 para quem? Ô Senhor, me ajuda nesse momento. Vai ser preciso um ato de esforço. Irmãos, consagração não é um ato isolado que você faz e vira as costas. É preciso que você trabalhe na preservação dessa consagração. Você vai ter que levar o seu filho à célula todas as semanas. Você vai ter que acordar cedo com o seu filho, no domingo de manhã, que é o dia do seu descanso, e com o coração alegre, com um sorriso no rosto, chegar nele e dizer: filhão, hoje é dia de ir à casa do Senhor. Você vai ter que chegar na hora do seu alimento, e a hora que seu filho pega o garfo ali, ele está com fome, chegou da escola, e ele já vai enchendo a boca, você vai ter que dizer: filho, esse é o momento que nós vamos consagrar o nosso alimento ao Senhor, vamos orar nesse momento.
Na hora que você o liberá-lo para a escola, você vai ter que dizer: filho, não esquece quem você é no Senhor. Preservação da consagração, irmãos, é preciso que haja esforço da parte dos pais, para que os filhos se lembrem quem eles são. Não é um ato único. Eu me atrevo a dizer que é bem provável que Samuel não se lembrasse de quando a mãe dele disse aquela palavra poderosa de consagração, mas eu tenho plena certeza que ele se lembrava todos os anos. A mãe dele vindo com a túnica e entregando a túnica novinha para ele, vai cumprir o seu chamado. Agora você sabe qual que é a minha tragédia pessoal, irmãos? De ver pessoas que estão dispostas a investir rios de dinheiro em formação, em lazer. Tem pai e mãe: eu preciso realizar o sonho do meu filho em ir à Disney. Eu preciso realizar o sonho do meu filho em fazer isso. E aí chega o encontro do jovem, R$300. R$300? De pessoas, de pais, que consideram barato comprar um celular de última geração para o filho, mas quando precisa se movimentar, investir, para dar coisas que realmente confirmam quem ele é em Deus, acha tudo caro, tudo difícil. Irmãos, consagração não é um ato único, você precisa trabalhar, investir para preservar a identidade do seu filho. Isso vai exigir esforço, dinheiro. Nós estamos prontos para trabalhar nesse ato de consagração, de preservação da consagração. Você está pronto para investir no futuro espiritual do teu filho? Que nós estamos prontos para pagar escolas caríssimas, a dar o rim, para dar o melhor computador, para dar a melhor escola. Mas quando é investimento na preservação da consagração, a gente acha tudo difícil e custoso. Com Ana não era assim. Não faz qualquer sentido pais que investem tudo para satisfazer desejos seculares dos filhos, enquanto atos espirituais parecem ser um esforço gigantesco. Você sabe outra coisa que me incomoda muito, gente? Festa de aniversário sem renovação da consagração. Você quer ver eu ficar chateado? É eu ir no aniversário de crente, que chega um momento em que reúnem todos em volta do bolo, dos doces, e naquele momento o único ato que tem ali é: parabéns para você. É big. Meus irmãos, as festas de aniversário precisam ser atos de consagração ao Senhor, por favor. Se você vai fazer um aniversário para o seu filho, não abra mão de renovar quem ele é em Deus na frente de todos. Eu vou orar pelo meu filho e vou renovar a consagração de quem ele é e do que ele foi feito para fazer. Ato de fé. Ou os pais vivem em conformidade com o ato da consagração, ou os filhos nunca foram consagrados ao Senhor. Irmão, ou você vive em conformidade com o ato de consagração, ou seus filhos nunca foram verdadeiramente consagrados ao Senhor. Eles não pertencem ao Senhor. Recebemos do Senhor uma herança maravilhosa. Quem concorda com isso, diga amém. Um galardão, uma herança. Nós recebemos do Senhor uma herança maravilhosa. Se essa herança se tornará uma flecha, um auxílio, um protetor, dependerá muito do ato de fé ao dedicá-los ao Senhor. Entre a herança e o encher a aljava, tem você.
entre o galardão, entre o projeto, entre o propósito e o serem vasos de honra, tem você. Se essa herança se tornará uma flecha, um auxílio, um protetor, dependerá do ato de fé ao dedicá-los ao Senhor. E ao quão comprometidos estamos com a preservação dessa consagração. Consagrar como ato verdadeiro e preservar essa consagração com esforço e dedicação. Fatorana. Fatorana. E por isso Samuel não se tornou como Hofni e Finéias, mesmo estando debaixo da tutela de Eli. Porque Ana verdadeiramente o consagrou. E Ana verdadeiramente preservou essa consagração ao Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero ler 2 textos, não precisam abrir, vai estar na tela. O primeiro deles está em Isaías 44, verso 2. E eu quero que você receba no seu coração essa promessa hoje. Eu estou aqui hoje para profetizar sobre a sua vida. Segure as crianças mais um minutinho só. E assim como Samuel, irmãos, eu vim de um lar que não tinha nenhuma perspectiva de que os filhos fossem entregues ao Senhor. No meu primeiro ano de nascido, eu fui consagrado a demônios várias vezes. Fui gerado em pecado. Uma família completamente destruída. Mas em algum momento da minha história, uma mãe com o coração cheio de temor ao Senhor, fez uma consagração verdadeira da minha vida diante da presença do Senhor, meus irmãos, e eu não tive como seguir por outro caminho ao não ser me entregar totalmente ao Senhor. E Deus me levantou para esse tempo, para que eu pudesse profetizar sobre a sua casa. E Deus me deu esses 2 versículos, eu quero que você receba hoje como palavra do Senhor sobre a sua família. Porque vai ser liberado do céu poder, para que filhos que são vasos de desonra se tornem flechas na mão do guerreiro. Feche os seus olhos. Isaías 44, verso 2, assim diz o Senhor, que o criou e o formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meus irmãos, não tenha medo, pais, avós, mães que estão aqui presentes, porque eu derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 65, verso 23. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade. Irmãos, a promessa do Senhor para a sua vida é que você não vai gerar e gerir filhos para a calamidade. Porque a sua geração de filhos são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.